Nós vamos lá para a capital federal, não tem outra coisa sendo falada em Brasília. Tem várias coisas sendo faladas, claro, né? Mas o João Pedro Mello vai falar da PL das fake news, posicionamento do governo, de parlamentares, o Lira segurando para não votar, o Lula dizendo que tem que pôr para votar. Será que tem mesmo? Fala, João Pedro. A Secretaria Nacional do Consumidor segue investigando uma suposta prática abusiva do Google contra o projeto de lei das fake news. Mesmo assim, o órgão que é ligado ao Ministério da Justiça tomou uma medida cautelar para que a empresa ajuste a própria página inicial. Durante o fim de semana, o buscador inseriu uma tarja na homepage dizendo que o PL das fake news vai piorar a internet. O link levava a um texto do diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil, Marcelo Lacerda, contra o projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados. Segundo a Senacom, a plataforma fez uma publicidade indevida e agora é preciso veicular uma contrapropaganda a favor do PL das fake news. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a regulação das redes sociais vinha acontecendo com normalidade no Congresso, mas que, de repente, as plataformas começaram a fazer uma espécie de censura. Houve a profusão de materiais, de estudos, mostrando uma tentativa de censurar o debate, de manipular o debate, por intermédio de atuações atípicas, de empresas que têm interesses próprios, interesses econômicos, no deslinde deste debate na Câmara. Isto é censura. Hoje, o Google se define como uma plataforma de tecnologia e, segundo a Senacom, por esse motivo não pode publicar um editorial. Vale destacar que as Big Techs atuaram também contra a aprovação da urgência do texto, em uma tentativa de adiar a discussão da proposta. Essas empresas alegam que o debate ainda não está maduro e que são favoráveis a uma regulação em outros moldes, enquanto o governo defende que a regulação é urgente. O secretário nacional do Consumidor, Vadir Damous, disse que termos de uso de plataformas não podem se sobrepor à Constituição. Ele defendeu o governo e disse que o Ministério da Justiça tem defendido também a liberdade de expressão. O primeiro aspecto que deve ficar claro é que termos de uso, seja lá de quem for, seja de plataformas, seja de qualquer serviço, esses termos de uso não podem se sobrepor ao nosso ordenamento jurídico. Termo de uso não tem hierarquia, nem pode ter, superior à nossa Constituição, às nossas leis, à nossa normatividade. Em nota, o Google negou ter ampliado o alcance de páginas com conteúdos críticos ao projeto de lei. A empresa afirmou ainda que tem feito campanhas de marketing para mostrar as preocupações com o PL, que, segundo a plataforma, não foi discutido tão amplamente. O assunto ferveu no fim de semana. Ontem, mesmo sendo feriado, o assunto mais falado nas redes sociais, em Brasília, em todas as reuniões que envolviam lideranças de governo ou de oposição. O tema está muito quente e ainda absolutamente indefinido, viu, Zaidan? Esse debate especificamente sobre o Google, ele está repleto de hipocrisia, né? Dos dois lados. Primeiro, essa bobagem de ser uma plataforma de tecnologia, uma empresa de tecnologia, não pode publicar um editorial. Isso é uma bobagem imensa, né? Isso é uma coisa infantil. Qualquer empresa pode expor a sua opinião sobre um assunto no veículo que ela tem à disposição, ou ela compra um espaço na televisão, no rádio, em jornal, para expor sua posição sobre um assunto, ou se ela tem os próprios meios, ela pode usá-los. Isso é uma bobagem tremenda. E também esse negócio do Flávio Dino, o Google está praticando censura, né? Aquela história de passar para o outro a crítica que está recebendo, né? De querer censurar, então ele diz que aquilo é que é censura. Outra bobagem. E o Google, com muita hipocrisia, e eu acho até engraçado que alguns comecem a enxergar no Google ou na Meta, né, dona do Facebook, Instagram, campeões da liberdade de expressão. Na verdade, contrariando a lei e a Constituição dos Estados Unidos, Facebook, Instagram, Google, Twitter, todos eles, YouTube, todos eles foram parceiros de censura. E censura anticonstitucional, que fere a mais famosa das emendas
à Constituição dos Estados Unidos. Censuraram e continuam censurando. Sob comando do FBI, da CIA, da inteligência militar, do Partido Democrata, sob pressão do Congresso, principalmente quando os democratas tinham maioria na Câmara dos Representantes, mas agora também não está muito diferente com os republicanos, que estão lá histéricos, gritando viva a guerra, e os assuntos relacionados à guerra têm sido motivo de censura, muitas posições são censuradas, muita gente é jogada no exílio virtual, é banida, é decapitada, é guilhotinada, porque tem uma posição diferente da opinião vigente, que deve prevalecer no entender desses autoritários de meia tigela. E Google, Facebook, Instagram, o YouTube, todos eles foram e continuam sendo parceiros nessa censura anticonstitucional. Na China, o Google também foi parceiro, e o Facebook também, quando, por intermédio, né, de subsidiárias, foram parceiros de censura também na China. Ajudaram o governo chinês a estabelecer mecanismos cada vez mais amplos e sofisticados de controle. Então, sinceramente, não são campeões de liberdade de expressão, nada disso. Agora, eles estão olhando o risco de terem lucro menor, falam em prejuízo, basicamente essa era a palavra-chave no comunicado do Google para os seus acionistas nos Estados Unidos, né? Risco de redução drástica de lucros, etc. Mas não são campeões de liberdade, nada disso. Então, dos dois lados, a hipocrisia, a infantilidade nesse debate, o Congresso tem que definir. Aquilo que já é crime, continuará sendo considerado crime, sendo tratado como crime, não há novidade aí. A não ser a definição oficial de que nas redes sociais as pessoas não estão livres do peso da lei, daquilo que a lei diz a respeito de crimes. Mas nunca estiveram a rigor. Se havia frouxidão na fiscalização, isso é outra história, mas nunca estiveram. Então o Congresso deve definir que nas plataformas você tem uma extensão do que acontece no mundo físico, né? No mundo virtual você deve ter uma extensão da lei que prevalece, dos princípios que prevalecem e da Constituição, que é o norte legal e jurídico para as leis brasileiras e para as decisões do Judiciário brasileiro. Isso é uma coisa. Agora, o Congresso não pode perder de vista que qualquer possibilidade de censurar opiniões deve ser impedida. Qualquer possibilidade deve ser impedida. Não pode haver o risco de, ainda que não agora, lá na frente, não importa quando, que essa lei se transforme em instrumento de censura política, de censura ideológica, de censura do pensamento, de cerceamento da liberdade de expressão. Isso é uma coisa. Até porque essas são garantias constitucionais. Essas sim são garantias constitucionais. Agora, quanto a estender para o mundo virtual o princípio legal do que é crime, de qual pena equivale àquele crime, de que é óbvio qualquer incitação a atos terroristas, a assassinato, a ações criminosas, tem de ser tratado como crime, isso é óbvio. Publicidade de crimes cometidos, né, como também se tornou algo banal, isso tem de ser combatido, é claro, tem de ser combatido, não há dúvida. Então cabe ao Congresso ter, e não precisa de muita sabedoria não, hein? Apenas olhar para a Constituição, ter a exata noção do que deve ser aprovado e impedir que haja qualquer instrumento de censura política, ideológica e filosófica no Brasil. A grana está mexendo muito com quando você fala que as grandes big techs já informaram os acionistas de que o dinheiro vai ser menor, mas é importante sempre levar em conta, né, Zaidan, que as leis são para todos, já eram para quem está no virtual, se não havia fiscalização, muito provavelmente o problema era da fiscalização,
Só que as grandes Big Techs faturaram demais com invencionices e maluquices, né? Demais, deixando com, com esse espaço amplo e aberto que está aí exposto nas redes sociais. Maluquices geram grana também, e isso, sem dúvida, iria mexer com os ânimos de quem controla e tem que prestar contas para acionistas também, né? Claro, e maluquices várias, né? De todos os lados. Exemplo, pra você ter uma ideia, o Anthony Fauci, que era o médico oficial dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos, né? Hoje, ele próprio admite, em certa medida, né, que ele foi um divulgador de mentiras a respeito do coronavírus. Por exemplo, houve um momento em que, nos Estados Unidos, era tratado como objeto de censura, e isso ocorreu censura, qualquer menção à ideia de que o coronavírus surgiu em laboratório. Isso virou objeto de censura. Agora, em razão das péssimas e cada vez piores relações entre Estados Unidos e China, pelo contrário, né, está sendo incentivada a divulgação de que isso se deu em laboratório. Mas aí há a história de que o laboratório de Wuhan, por exemplo, ele tem investimento dos Estados Unidos e faz parte de um projeto que teve como um dos comandantes o próprio Fauci. Mas veja, o que não dá é que você censure aquilo que é inconveniente e se torne propagandista, porque nem a imprensa, nem esses veículos aí devem se tornar propagandistas de coisa alguma. Eles são meios. E a imprensa, por sua vez, até pelo princípio básico, fundamental do jornalismo, não é? Que é não ser porta-voz de quem quer que seja. E não ser panfletário, mas tentar retratar e relatar os fatos. E aí, com as análises diversas, que devem ser abertas para opiniões divergentes. Outro dia, o Robert Kennedy Jr., pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, ele pretende disputar as primárias do Partido Democrata, ele deu uma entrevista na televisão, gravada, e aí ele tem as suas opiniões lá, aliás, tanto quanto sem nexo, mas ele tem as suas opiniões a respeito de vacina. E o que ele falou sobre vacina foi censurado. Ora, o canal não estava lá para divulgar as ideias do Robert Kennedy, mas para conhecer as ideias, para que o público conheça e até diga, pô, que absurdo que esse cara falou, ou que maravilha que esse cara falou. Mas é isso que se faz no jornalismo. O sujeito expõe as opiniões dele. E aí o público, que não tem de ser tutelado, vai dizer que absurdo, que legal, que bom, e vai tirar suas conclusões. Não é? Não, censurar, não, isso aqui não pode. É desinformação. Isso não é jornalismo. Né? Isso não é jornalismo. Isso é panfleto vagabundo numa NBC, que já foi uma televisão respeitável. Então, e essas plataformas, não há dúvida que já faturaram muito com desinformação e faturam muito com trabalho alheio, né? Que é a produção de veículos profissionais de jornalismo. Agora, eu só espero que, por exemplo, aprovada essa lei, se houver de fato a obrigatoriedade de remuneração às empresas que fornecem notícias, essas notícias são usadas depois pelas redes e geram audiência e atraem usuários, etc., mas que os trabalhadores da notícia também tenham o seu quinhão, Ronald. Afinal de contas, eles são os mineradores da lavra.